Sexta mensagem da nossa série, Desconforme-se. E nós temos falado a cada semana sobre um enorme desafio do nosso tempo, que tenta nos pressionar, nos moldar, a sermos pessoas que pensam e agem do jeito dessa presente era, do jeito do mundo, como a gente diz, do jeito que as pessoas à nossa volta vivem. E nós temos sido desafiados a cada semana. Eu falo por mim, na preparação de cada tema, que é um tema não muito usual, então é uma preparação que exige bastante, e é um tema muito desafiador, que fala muito primeiro para o nosso coração, porque a gente não pode ser hipócrita, né? A palavra de Deus, como a gente falou, a gente olha para ela, ela olha para a gente, né? Ela fala, olha como você é, né? E a cada semana a gente tem sido desafiado, porque nós vivemos tempos muito difíceis, muito complicados, tempos que... Olha, ser crente, eu costumo dizer, né, que ser adolescente hoje em dia é mais difícil que ser adolescente na minha época. Né? Hoje tem desafios. Adolescente hoje tem facilidades que, na verdade, são dificuldades, que são colocadas na mão, na palma da mão, com muita facilidade. E quem é pai de adolescente sabe que hoje é muito mais difícil do que antigamente, porque o controle, o cuidado, o ensino tem que ser muito maior. E ser cristão hoje em dia talvez seja mais desafiador do que em muitos momentos da história. Né, que talvez tenham sido mais favoráveis, porque a sociedade pensava de um outro jeito, as coisas fluíam de um outro jeito. E nós vivemos num mundo muito fragmentado, muito difícil, e num mundo que está todo o tempo inteiro com a gente. É no fone, é no rádio, é no iPhone, no iPad, no tablet, e está o tempo inteiro à nossa volta. E aí, a cada semana, nós temos falado sobre algo que a gente precisa perder a forma. A gente precisa ganhar a forma de Deus, pensar com a mente de Deus, com a mente renovada, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. E aí hoje nós vamos falar sobre desconformando-se do entretenimento. E é uma coisa que você talvez diga, poxa, mas entretenimento é legal, né? E a gente vai ver como o entretenimento pode ser legal e como que o entretenimento pode ser ruim para nós e pode ser danoso para as nossas vidas. Tudo na nossa vida, tudo nos nossos dias hoje é entretenimento. Né? É interessante porque, por exemplo, esporte. Eu gosto muito de Fórmula 1. E a Fórmula 1, o Arthur também, a Fórmula 1 é um esporte originalmente europeu. E o europeu é uma pessoa mais séria, mais sóbria. Né? Então, o que era a Fórmula 1 até alguns anos atrás? Corrida. Vamos correr, porque é a corrida pura. O que aconteceu? A Fórmula 1 foi comprada por um grupo americano chamado Liberty Media. O que os americanos fizeram? Transformaram a Fórmula 1 num grande entretenimento. Então você hoje acompanha a Fórmula 1, tem gráficos, o rádio, não sei o que. É tanto entretenimento que agora eles criaram uma série na Netflix que conta os bastidores da Fórmula 1. Chama Drive to Survive, né? Dirigindo para sobreviver, dirigir para viver, alguma coisa assim em português. Né? Então, quer dizer, hoje, se a pessoa nem gosta de corrida, ela assiste a série que conta os bastidores, né? Eu gosto da Fórmula 1, não gosto de corrida, né? Às vezes acontece. Então, o esporte virou um entretenimento. Eu conheço gente, se você já foi para os Estados Unidos, por exemplo, assistir um jogo da NBA, da NFL, tem gente que nem assiste o jogo, só gosta do intervalo. Né? Porque o grande negócio é o entretenimento. Se você já foi, você sabe que eles jogam camiseta, e entra cheerleader, e tem comida, e tem música, e tem gente mexendo com a torcida. O jogo é um detalhe, né? E a gente costuma dizer que os norte-americanos, eles são incríveis. Fazer entretenimento, ninguém faz entretenimento como os norte-americanos fazem, né? É um negócio assim impressionante, como eles conseguem, né? Vender para o mundo inteiro esse entretenimento. Educação virou entretenimento. Existe uma coisa hoje, um processo na área de informação chamada gamificação. O que acontece? Todo o processo de aprendizado é transformado num game. Então o aluno é como se ele fosse passando de fase. Dizem os especialistas que isso engaja os alunos a quererem... Sabe aquela fase que antigamente a gente jogava, sei lá, no Super Nintendo, que você queria passar a fase do Super Mario, né, Fernando? A gente queria pular aquela fase difícil, matar não sei o que lá, e você não conseguia, você liga pro amigo. A gente não tinha YouTube pra ver a pessoa jogando. Você tinha que ligar pro amigo, vem aqui em casa, vem jogar essa fase que eu não consigo matar o Copa aqui, né? Eu não consigo matar o bicho, vem aqui no Sonic matar o chefão. E aí dizem que, os especialistas, que você consegue transformar tudo num jogo. Então o aluno, ele não tá na escola, ele tá num jogo. E aí ele vai... Os óculos de realidade virtual, inclusive, nem foram tão aceitos como se imaginava antigamente que seriam aceitos, porque o negócio foi tão assustador que eles deram um passo para trás e falaram, opa, vamos começar de novo. Esses dias eu vi um vídeo, eu morri de rir,
desses óculos de shopping, você já viu os shopping esses óculos de realidade virtual? E era um senhor, vocês viram esse vídeo? E ele tava andando assim e tal, não sei o quê, e aí eu sei que tem uma hora lá que acontece uma coisa e ele caiu no shopping, ele caiu porque ele se assustou e tropeçou e caiu, e aí os netinhos ficaram rindo, vô, levanta daí, vô, porque hoje tudo é um grande entretenimento, até na educação, né? Se você, por exemplo, às vezes a gente fica internado, vai fazer uma cirurgia, né, nos hospitais, nas coisas, até nos hospitais tem hora que parece que o negócio é meio entretenimento, né? Você preenche a pesquisa é legal, é interessante, é colorida, olha, segue a bolinha vermelha, vai para a bolinha amarela, parece que é um jogo. Você fala, nossa, eu estou num jogo, né? É o tempo inteiro entretenimento. Até os negócios têm sido redefinidos e redesenhados à luz do entretenimento. Então a gente tem jogos, os apps, né, os apps, os streamings, que até pouco tempo atrás não faziam... Gente, há pouco tempo atrás eu ia na Americanas para comprar DVD, para achar um DVD lá que eu queria, barato, olha o DVD e tal. Aí você olha para aquele tanto de DVD e você fala, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Eu tinha 450 CDs na minha casa, de música cristã, 450, eu dei 200 e tanto, fiquei com uns 200 e alguma coisa. Assim, aos poucos a Andressa está orando, Deus está falando no coração. Mas assim, hoje os aplicativos de streaming estão o tempo inteiro, antes é comprar, agora está o tempo inteiro, né? O conteúdo on demand, eu acabei de falar, tem gente que assiste a celebração, e não é uma nem duas, são várias pessoas. É engraçado, a Cintia até falou isso esse tempo atrás, a gente vai no histórico do YouTube, por exemplo, tem gente que assiste a celebração de 1 ano atrás, de 1 ano e meio atrás, e não assiste a palavra, assiste a celebração inteira. Aí você fala, que engraçado, que coisa diferente, né? Ao longo da semana, pessoas que não estão aqui vão assistindo a celebração, né? Não podem estar, vão assistindo. São on demand. Hoje ninguém mais... A gente tava, essa semana, infelizmente, a gente perdeu o Jô, né? E assim, uma grande tristeza para a cultura do nosso país. E eu disse até no meu Instagram, e algumas pessoas daqui comentaram, que à medida que essas pessoas vão morrendo, vai morrendo um pouco da nossa história, né? Porque a gente construiu bordões, a gente construiu história, a gente lembra dos personagens. Tinha um personagem dele que falava, né? Cala-te boca. Minha mãe falava muito isso, né? Cala-te boca, cala-te boca. Quer dizer, é parte do nosso dia a dia, da nossa família. E as pessoas vão indo embora e com elas vão indo um pouquinho da nossa história, né? E aí, eu vi muita gente falando da minha idade. Olha, minha mãe e meu pai não gostavam, mas eu ficava até 11h30 da noite no SBT para ver o Jô 11h30. Por quê? Porque você só podia ver às 11h30 se passasse. Você não falava, no YouTube na manhã seguinte eu vou assistir. Não tinha. Por exemplo, hoje, né, com o Nicolas e tudo, eu não estou sobrevivendo até 9 horas da noite. 9 horas da noite é madrugada para mim já, para Andressa. Eu não vejo Masterchef mais na televisão. O que eu faço? Eu espero no dia seguinte e vejo no YouTube, né? Então, isso não existia. Hoje está na nossa mão, está o tempo inteiro. Você anda no metrô, as pessoas estão... Você vai numa sala de médico, ninguém está sozinho, está todo mundo aqui assim, ó. Um assistindo outro negócio, outra pessoa lendo, não sei o que lá, tal. É impressionante, né? Nos nossos elevadores, eu não sei na sua casa, provavelmente tem, porque no meu prédio também tem. Aquelas TVzinhas, e aí você está lá no elevador, você não fica no tédio no elevador, né? No metrô você anda, agora tem tela pra tudo quanto é lado. Você vai lá na estação Pinheiros, rapaz, parece a Times Square. É telão pra tudo quanto é lado. O entretenimento está em todo lado. É campeonato. Eu falo pra Andressa assim, eu não sou muito ligado em futebol, assim, de assistir, não sou. Mas tem uns jogos, né? Aí eu falo, hoje é final. Você fala, pô, mas todo dia tem uma final? Todo dia tem uma semifinal? Todo, porque é verdade, não para, não acaba, sempre está acontecendo, sempre está rolando. A Copa do Mundo vai vir aí, um grande entretenimento, o planeta para, é mais de 1 bilhão de pessoas que assistem a Copa do Mundo. O mundo para ver aquilo, né? Então a gente está cercado nos nossos smartphones, a TV, tem gente que nem tem TV mais. Só vê no tablet, só vê no celular. Tem criança que não sabe o que é TV mais. TV? O que é TV, né? Não sei mais. Né? Porque as coisas estão... até relógio. A gente está num mundo que o relógio é entretenimento. Né? A pessoa assiste coisa no relógio, vê mensagem no relógio. Você fala, rapaz, mas o teu relógio vê as horas? Né? Porque faz tudo no relógio. Liga o micro-ondas no relógio. Sei lá, daqui a pouco vai assar uma torta no relógio. Não sei. É um negócio incrível. Né? A Alexa... Quem tem Alexa em casa, né? Você nem aperta mais botão, você fala com a Alexa. Esses dias eu estava dando uma aula, e aí na banda do Ronquenoli tinha um cara chamado Alex Acunha, um dos maiores percussionistas do mundo. Aí eu falando, porque não sei o que tal nessa banda é o Alex Acunha. Aí a Alexa, olá, posso ajudar? Eu falei, não, fica quieto você aí que eu tô dando aula, não é você, né? Tem até um memezinho, não sei se é um vídeo de alguém,
que a Alexa fica com ciúme da Siri, a Siri fica com ciúme da Alexa, e elas brigam, né? Quer dizer, inteligências virtuais que há pouco tempo atrás era impensável, né? E a coisa vai evoluindo. Em 1997, em 67, desculpa, um estudioso chamado Guy Debord, acho que é assim que fala, ele cunhou um termo chamado Sociedade do Espetáculo. E ele fala sobre o poder das imagens no mundo atual. Esse estudioso ele é marxista. E ele entende o termo para falar da sociedade capitalista, porque não adianta, né? O entretenimento, o consumismo que a gente falou semana passada, eles andam de mão dadas com o capitalismo, né? Porque você quer vender, você quer girar a máquina, né? Você quer que a coisa aconteça. E aí, é claro, você fala, mas o entretenimento tem desde a época do Império Romano, tem mesmo, pão e circo, coliseu, é óbvio que tem, mas eu tô falando nesse nível de produção, de profissionalismo, de pensamento, né? E aí, como ele era marxista, ele falava o seguinte, ele dizia, que eu achei muito interessante, das relações na política, nas manifestações religiosas, tudo é transformado numa mercadoria e tudo é transformado em espetáculo para poder estar envolvido com imagens. Então, o nosso mundo é movido por imagens. E essas imagens nos colocam em classes diferentes e nessa luta para alcançar algo, comprar algo, querer algo. Né? A gente sempre está nesse momento. Ou seja, é o consumismo, é o narcisismo, é o hedonismo, tudo que a gente está falando. E aonde cai tudo isso? Nessa linguagem do entretenimento. Nessa linguagem do entretenimento, que nada é sério mais. Se a gente parar para pensar, é triste a gente pensar nisso, mas se a gente parar para pensar, debate político virou entretenimento. Debate político virou entretenimento. A gente está discutindo o futuro das nossas famílias, o futuro do nosso país, leis, e virou... Né? Gente, eu não vou entrar aqui se foi golpe ou não foi, porque eu não vou entrar nessa roubada, mas vocês lembram da votação do impeachment da Dilma? Aquilo virou um circo. Pela não sei quem, não sei o que lá, eu voto não sei o que lá. O outro vinha, só faltou aparecer lá pelos poderes de Grayskull. Né? Deputados federais. Gente que foi eleita que recebe milhões de reais do povo para fazer um espetáculo. E a gente assistindo, e acompanhando e vendo. É sim, é não. Será que é? Será que não é? Né? Olha que loucura esse mundo que a gente vive. E aí tem um outro estudioso chamado Mário Vargas Llosa, e ele escreveu, esse senhor aqui, ele escreveu esse livro muito bom, chamado A Civilização do Espetáculo. E aí eu quero citar uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Olha o que ele diz, preste atenção. A diferença essencial entre a cultura do passado e a cultura do entretenimento de hoje é que os produtos daquela época pretendiam transcender o tempo presente, durar, continuar vivos nas gerações futuras. Quando você olha para trás, as pessoas queriam produzir algo que durasse, algo que permanecesse, algo que passasse de pai para filho, sabe aquele relógio, aquele anel, aquela coisa. Aí ele diz, ao passo que os produtos da nossa época são fabricados para serem consumidos no momento e desaparecer, tal como biscoito ou pipoca. Eu tenho certeza que você já passou a raiva aqui, todo mundo já passou, que você compra um produto, ele tem garantia de tanto tempo, 3 anos, 2 anos, 5 anos. Quando, no mês que venceu a garantia, o seu produto estraga. Meu pai é técnico em eletrônica. Quem trabalha na área de assistência sabe, os produtos de hoje são feitos para estragar. E olha que maluquice, a gente vive num mundo que se a sua impressora estragar, é mais barato você jogar fora e comprar uma nova do que você mandar consertar. Uma vez eu fui consertar uma impressora, o cara falou, não conserta não, joga fora e compra outra. Eu vou te cobrar tanto para consertar, você compra 10 vezes uma mais barata. Aí eu, é? Quer dizer, no nosso mundo hoje as coisas são descartáveis. Elas são feitas para acabar. Ele fala, Tolstói, Thomas Mann, Joyce, Faulkner escreviam livros que pretendiam derrotar a morte, sobreviver a seus autores, continuar atraindo e fascinando leitores nos tempos futuros. Você pega um Shakespeare, pega uns desses livros, assim, você pega Guerra e Paz, né? Você pega esses livros imortais. Poxa, quantas gerações esses livros falam com as pessoas e estão aí. Aí ele diz, as telenovelas brasileiras, os filmes de Hollywood, os shows da Shakira, não pretendem durar mais que o tempo da apresentação.
desaparecendo para dar espaço a outros produtos igualmente bem-sucedidos e efêmeros. Cultura e diversão. E o que não é divertido não é cultura. Hoje a coisa, pum, você já quer outro, quer outro, quer outro, quer outro, quer outro. Não fica mais, sabe aquelas coisas cultuais? Eu gosto muito de cinema antigo, gosto muito de alguns filmes antigos. Aí você assiste assim, um Casablanca, assim, quem já viu Casablanca, sabe? Aí você fala, nossa, é um filme que, poxa, quantos anos a gente assiste? Poxa, Dançando na Chuva, né? Você fala, cara, parece que foi feito ontem. Pra mim, o melhor de musicais, The Sound of Music, A Noviça Rebelde, né? Você fala, pô, foi feito em 65, mas ainda tem aquele frescor, tem aquela coisa. Hoje você consome, já quer o novo, quer o novo. Esse dia eu tava vendo um jornalista esportivo falando que torcedor não torce pelo jogo mais. Torcedor torce pela contratação do time. Ah, o Flamengo tá contratando não sei quem. Ah, aí contrata o cara, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? A gente tem uma fome insaciável do próximo lançamento, da próxima novidade. Já dizia o gênio Sérgio Pimenta, toda novidade que vem no vento, a força da rotina cai. Cai. A gente vive nesse tempo que a gente tem essa fome pelo novo. E é interessante notar que, é paradoxal, que o que é lazer é um grande negócio. Olha esses números aqui. O mercado global de mídia e entretenimento crescerá, isso aqui foi divulgado em 2017, a uma média anual de 4,2% nos próximos 5 anos. E em 2021, ano passado, chegaria a 2,23 trilhões de dólares. A gente nem sabe quanto de dinheiro é isso. É o que mostra a 18ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC. Estima-se que até 2023 a indústria de games, os chamados e-sports, passará dos 200 bilhões de dólares. Sabe aquela história que você fala assim, menino, para de jogar videogame, vai estudar para ser alguém na vida? Hoje tem gente milionária transmitindo na chamada roxinha, na Twitch. Milionária. Eu não sei, porque para mim não faz sentido, não sei se para alguns de vocês faz. Eu gostava de jogar. Hoje, as crianças, eles gostam de assistir o outro jogando. Paga assinatura na Twitch pra assistir. Ah, eu tô assistindo aqui o... Como é que chama aquele cara lá? Tem um Galês, né? Que é o Bambambam. Tem um cara aí, não tem, Fernando? Gaulês, né? O cara é bilionário. Milionário não, mas milionário. São bilhões de dólares movidos em videogame. E aí você fala... Cara, e é óbvio, hoje a indústria dos games ela é maior que Hollywood. Olha que loucura. Né? Um jogador de futebol, estavam falando aí de uma contratação do Flamengo, ele tá na China, ele ganha 10 milhões de reais por mês. Aí somaram o contrato dele, se ele não gastou nada, ele ganhou 650 milhões de reais no contrato dele na China. E eu te falo, ninguém paga para alguém mais do que essa pessoa gera. Ou seja, se essa pessoa ganha isso, é porque ela gera mais. Porque é o mundo do entretenimento. É o mundo do entretenimento. Só que o entretenimento também pode ser muito benéfico. Tem esse estudioso que ele tem vários livros, Steven Johnson, e um dos livros dele se diz O Poder Inovador da Diversão. Ele diz que o prazer e a diversão mudaram o mundo. Ele diz que várias ideias interessantes, várias inovações vieram de experiências com música, com jogos, com mágica, outras formas de diversão para a gente chegar onde a gente está. Olha o que ele diz assim, frequentemente, novas ideias surgem no mundo simplesmente por serem divertidas. E o mais estranho de tudo, muitas dessas invenções divertidas, mas aparentemente frívolas, acabaram por desencadear transformações muito importantes na ciência, na política e na sociedade. Ou seja, o entretenimento não é ruim só. Ele tem um lado lúdico, ele tem um lado, inclusive, da inovação, de pensar fora da caixinha, daquela coisa, daquela ideia que de repente você está brincando, falando e surge uma boa ideia, surge uma boa coisa, coisas que trouxeram benefícios para a humanidade. Você já deve ter visto por aí, a nova moda nos escritórios agora são os chamados escritórios work and play. Né? Você não sabe se é um escritório, se é uma área de lazer, se é um shopping center, se é um brinquedoteca, você não sabe o que é. Mas isso aqui é um escritório sério, só que aí você vê, tem tipo uma barbearia, tem os fliperamas, tem sorveteria, isso é um escritório. Se você olha o escritório da Pixar, por exemplo, tem sofá no chão, com joguinho, com quadro, por quê? Porque eles querem pessoas criativas.
né? Dizem que as pessoas que trabalham nesses escritórios são mais felizes, trabalham melhor, né? Que a coisa flui. Talvez no escritório de vocês, de algumas empresas de vocês, tem alguma área dessa agora, de recreação, de descanso. Eu já vi uma empresa que tem tipo lá no Japão, aquelas camas que você deita, assim, meio que, sei lá, parece um mausoléu, assim, um negócio meio estranho, mas a pessoa deita lá e descansa. O pessoal inventa para ver se traz produtividade, qualidade de vida para os colaboradores, para os times ali. Tá na moda, também é entretenimento. Isso aí é lá no Vale do Silício, né? Google, Microsoft, Apple, Facebook, todas essas empresas, né? É um ambiente lúdico. Só que é interessante que a gente recorre ao entretenimento muitas vezes, e aqui está o grande problema, em busca de paz. Tem gente que, muitos de nós, viciados, que a gente não consegue relaxar se não assistir alguma coisa. A gente não consegue ter paz se não fizer alguma coisa. Ah, eu preciso de tal coisa para poder ter paz. Eu preciso de... Aí a luz vermelha começa a acender. Porque o entretenimento tem um risco muito grande de se tornar uma fuga para nós. A gente quer fugir da realidade, né? Sabe como o pessoal bebe, o pessoal fala, bebo para esquecer, né? Tem a famosa piada, né? Que o cara sendo entrevistado na Universal falou, ah, bispo, eu bebo para esquecer. O bispo fala, e você bebe para esquecer o quê? Ih, bispo, esqueci, né? A pessoa bebe, muitas vezes a gente não usa bebida, não usa droga, mas a gente usa outros tipos de droga, do seriado, do joguinho. Você já viu gente que fala, não consigo dormir se eu não jogar no celular? Né? A pessoa fica viciada. Aquele Candy Crush, vocês lembram? Aquilo ali virou um negócio. Eu conheço gente que perdeu muito dinheiro gastando nesses jogos. Botava no cartão de crédito, vou gastar R$7, R$12, R$15. Quando via no final do mês, com joguinho. Né? Então, o entretenimento acende essa luz. A escritora Chantal Thomas, ela fala uma frase que eu gosto muito, ela diz, no mundo atual, e ela não é cristã não, tá? Nós temos muito lazer e pouco prazer. Nem quando a gente está tendo lazer, a gente está aproveitando. Às vezes a gente quer tirar foto, tem que fazer selfie, tem que transmitir, tem que contar pro outro, tem que ver. Quando você vê, você não aproveitou a experiência. Você já viu que a pessoa vai no show, a pessoa não olha o show, ela fica o tempo inteiro filmando? Aí, primeira coisa, aquele vídeo vai ficar uma porcaria. Tem duas certezas na vida. Foto de lua nunca dá certo. Pode ser o melhor celular do mundo, fica uma droga. E vídeo de show. Aí você gasta um tempo, aí você não assiste, você não olha, você olha o artista pela tela do teu celular. Aí você fica vendo DVD em casa, o YouTube, sei lá, qualquer coisa. A gente não consegue mais não filmar. Transmitindo, fazendo live. Você vai em cultos hoje, não tô brincando, a pessoa fica transmitindo. De vez em quando, você gravar um pedaço do louvor, você gravar uma coisa, faz parte, uma benção, maravilhoso. Agora a pessoa ela tem necessidade de, olha onde eu tô, olha o que eu tô fazendo, olha onde que eu tô fazendo aqui. Você sabia que no Rio de Janeiro, Los Angeles, algumas capitais, existe cabine de jato velho que é usada no chão para a pessoa tirar foto e fingir que está viajando de jatinho? A pessoa paga, não tô brincando, isso é uma coisa real. Você, tipo, sei lá, R$80, aí você senta nessa cabine, aí você bota tipo uma champanhe fingindo e faz aquela foto, aquela cara de nada, assim, e aí você fica lá, não sei o que lá, pra você fingir que tá viajando de jatinho. Existem empresas, agências, existem agências especializadas em fazer uma pessoa parecer chique e importante. Parecer um influencer. E aí tu põe a roupa. Quem trabalha na área sabe, existe. Você fala, é o famoso quem mesmo? E a pessoa tá lá com a roupa e fala, nossa, e tal. Então isso é muito doido. E aí eu me lembrei, antes da gente ir pro texto bíblico, de um episódio da série Black Mirror. Eu não sei quem já assistiu essa série. Essa série é assustadora. Porque ela joga pra gente, assim, algumas coisas que você fala, rapaz. E esse episódio se chama 15 Million Merits. 15 milhões de méritos. O que é a história? Esse rapaz, ele é chamado de Bing. Eles vivem num mundo que ou as pessoas elas pedalam o tempo inteiro para gerar energia para o mundo eletrônico,
e aí também não ficarem obesas, para ter saúde. E à medida que elas pedalam, elas vão ganhando uma moeda, tipo aquela moeda do Big Brother, aquelas moedas assim, no episódio chama méritos. Então ele pedala e ganha 100 méritos, 200 méritos, 300 méritos, vai juntando dinheiro nesse mundo virtual. Virtual não, que é real, tá todo mundo ali. E todo mundo mora nessa cabine. Aí de manhã tem um avatar. Você já viu que você tem no seu Facebook, no seu Instagram, aparece o avatar da pessoa dando bom dia para ela, acorda ela. Só que o que acontece? Se a pessoa ela não tem muito dinheiro, ela é obrigada, e você também talvez passe por isso no YouTube, no Spotify, sei lá, a ouvir propaganda. Você já viu essa história? Que no YouTube você tá lá no meio do negócio, aparece um anúncio, né? Você fala, vou pagar o YouTube Premium só para não ter esses anúncios, né? A pessoa que não tem o dinheiro, ela não consegue pular. Então ela é obrigada a ver as propagandas. E ela tem telas o tempo inteiro. Qual que é a outra chance da pessoa? A outra chance da pessoa é ser um artista. Então no mundo só existe pessoa. Olha que interessante essa visão, hein? Ou o cara é um artista, ou ele pedala. E quais são as pessoas que são rejeitadas pela sociedade? Os obesos. Eles são considerados pessoas de segunda categoria, porque existe um culto ao corpo, e porque quem trabalha, pedala, significa que a pessoa que está ali, ela não está pedalando. Então o obeso é a pessoa que limpa, que guarda, que faz, ela é relegada a um segundo nível. E esse cara, um dia, conhece uma menina, e ele escuta a menina cantando. E ele fala, que voz linda que você tem. E aí tem tipo um American Idol nesse episódio. Na verdade, parece um Got a Talent. E ele fala, você tem que ir lá, só que para ir lá tem que pagar nesse dinheiro. E ela não tem esse dinheiro. E ele tem, por quê? Porque ele recebeu a herança do irmão que morreu, o irmão passou 15 milhões, por isso que chama 15 milhões, de méritos. Ele fala, eu vou usar o meu dinheiro para você ir lá. E a menina vai lá e canta lindamente uma música. Ela canta a música lindamente. Os jurados adoram, a plateia adora. Só que aí os jurados falam, olha, a gente infelizmente está com as vagas cheias já. A gente tem uma vaga para você ser uma atriz pornô. E aí o menino fala assim, não, mas eu não paguei para ela fazer. E ele pensando, né? E a menina pensa, né? Ou eu volto a pedalar, ou eu ganho essa chance. E ela aceita virar uma atriz pornô. Aí o que acontece? Volta o episódio. Ele pobre, porque ele gastou o dinheiro todo que ele tinha com a menina. Aí começa a passar uma propaganda do filme adulto que a menina tá fazendo e ele não pode pular, porque ele não tem dinheiro para pular. E aí ele fica com tanta raiva que ele joga assim, ele quebra uma tela e ele guarda um pedaço de vidro da tela. E aí o que acontece? Ele vai guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, ele consegue os milhões de novo para ele ir se apresentar no programa. Quando ele chega no programa, depois de um tempão de novo guardando dinheiro, na hora que ele vai se apresentar, ele pega o vidro, bota na garganta e fala, eu vou me matar ao vivo aqui para todo mundo ver, esse sistema tá corrupto, esse sistema tá... E ele começa a gritar contra o sistema. E ele faz um discurso para destruir o sistema. Só que quando ele acaba, o povo aplaude, achando que é uma interpretação. Aí você sabe o que acontece no final do episódio? Os juízes, os jurados, falam para ele, você podia ter um programa seu, que você falaria as verdades. Aí termina o episódio com ele com o vidro aqui, num programa, falando as verdades contra o sistema. E agora ele é milionário e é um artista que se vendeu falando verdades. Ele virou um produto. E acaba o episódio ali. E acaba o episódio ali com esse cara se vendendo, o cara gritando contra o sistema. Interessante, vamos botar você no sistema. E aí você agora é uma opção de produto. Esse é o mundo que a gente vive. Que a gente está preso, que a gente está... Olha, se você quiser pensar um pouco na vida, assista Black Mirror. Tem uns episódios assim, muito... O primeiro episódio da terceira temporada é chocante. É a nossa vida hoje. A nossa vida hoje, né? E eu queria refletir sobre a felicidade, rapidamente, a partir do Salmo 1. Sobre entretenimento e felicidade a partir do Salmo 1. O Salmo 1 é a abertura dos 150 salmos. E dizem que é a grande introdução ao livro de Salmos. É a grande introdução ao saltério, que ele fala dos temas principais que os 150 salmos vão falar depois. É um salmo curto, mas é um salmo muito, muito, muito profundo. E o Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores
e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo abre dizendo feliz, bem-aventurado, nas versões mais antigas. O grande alvo do entretenimento, o grande alvo dessa cultura é nos trazer uma pretensa felicidade. A grande pergunta é, será que o entretenimento pode nos dar felicidade? E esse salmo, ele fala da felicidade, ele fala de dois tipos de pessoa. Ele diz que há o justo que é feliz e há o ímpio que não é feliz. Por quê? Porque a felicidade, e lembre-se, esse assunto está abrindo os salmos. Felicidade é um assunto importante para nós. Felicidade é um assunto importante para Deus. Deus quer que o seu povo seja feliz. Só que Deus quer que o seu povo... Tem gente que acha que Deus gosta de gente triste, né? Deus gosta do povo que sofre, Deus gosta do povo que chora. Não, Deus gosta de alegria, Deus gosta de festa. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus feliz. A gente tem que desconstruir esse Deus que o sistema religioso construiu na nossa cabeça, do Deus que pune, Deus é justo, Deus é santo, Deus vai julgar as nações, mas acima de tudo, Deus é um Deus que quer um povo feliz, que quer viver feliz com o seu povo. Só que uma felicidade não a qualquer preço, não a felicidade de qualquer jeito. Por isso, o entretenimento como fim, eu já respondo, ele não é capaz de gerar felicidade. O entretenimento como fim, ele nos transforma em escravos dessa máquina que não vai saciar nunca. Por que a pornografia ela é tão danosa? Porque a pessoa ela vai se tornando cada vez mais... Gente, há relatos de muitas pessoas, e hoje há muitos estudos sobre, inclusive estudos não cristãos, sobre os efeitos da pornografia. As pessoas se tornam anestesiadas. Nada mais satisfaz. A pessoa não consegue ter uma relação sexual real, verdadeira, porque aquilo para ela não traz nenhum tipo de prazer, porque ela está tão viciada que ela se torna um buraco sem fim. Ela não encontra... Lembre-se, a idolatria é toda vez que você procura o fim naquilo, você vai viver cada vez mais para aquilo e você vai ser cada vez mais vazio e infeliz. O entretenimento não pode nos dar felicidade. O entretenimento como fim nos torna incapazes de sentir qualquer tipo de coisa. A gente vai para o entretenimento para descansar e a gente está cada vez mais cansado. A gente vai para o entretenimento para ser feliz e estamos cada vez mais infelizes. Aí aquela montanha-russa não serve, você tem que ir numa montanha-russa mais forte. Aquele joguinho já não... Né, sei lá, aqueles jogos de... Eu sou péssimo nesses jogos. De tiro, sei lá, Counter-Strike, esses... Fortnite, tal. O Fernando era o gordinho da Lan House que ia lá pra... Né, Fernando? E tal. Pô, você quer mais. Eu quero uma arma melhor. Eu quero... Gente... O jogo lá, até tem um filme agora, acho que vai ter do tal do GTA. O que é o jogo? Você ganha ponto atropelando as pessoas. Né? E aí, não, atropelei, não, tem que atropelar 3. Tem que atropelar todo mundo, tem que matar não sei quanto. A gente não tem fim nisso. O entretenimento não sacia. Não sacia. Aquele estudioso, Mário Vargas Llosa, ele diz: querer fugir ao vazio é a angústia provocada pelo sentimento de ser livre e de ter a obrigação de tomar decisões, porque a gente vai para o entretenimento, porque você é muito livre e você tem muita obrigação para tomar. Você não consegue conciliar as duas coisas. Você quer ser livre, mas é adulto. E quem é adulto tem boleto para pagar, meu filho. Então você é livre até a página 2. Aí nesse vazio que está dentro de você, você não sabe o que fazer consigo mesmo e com o mundo ao redor. Aí ele diz, sobretudo se você estiver enfrentando desafios e dramas. Aí ele diz, isso é o que suscita a necessidade de distração, motor da civilização em que vivemos. As pessoas querem se distrair porque elas não querem pensar na responsabilidade que elas têm. Nós temos uma geração de adultos adolescentes. Hoje a psicologia já fala de adolescentes tardios,
que são adultos de 30, 35 anos, que moram na casa dos pais, que não pagam as suas contas, que dependem dos seus pais. E tem muito pai e mãe que não sabe nem o que fazer com o filho desde 35 anos dentro de casa, dependendo para pagar as contas. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo de distrações. A pessoa não assume a responsabilidade, não vai para frente, não encara. O namoro é sempre um namoro mais ou menos, nunca é um namoro para valer. Não assume. O emprego está sempre trocando de emprego, por quê? Porque na hora que precisa, não vai. Gente, nós temos pessoas aqui que são chefes nas empresas. Quantas pessoas, na hora que você dá uma coisa, a pessoa não segura a onda? Ai, tá difícil, eu tô meio com problema. Saúde mental é uma coisa muito séria. Mas eu já disse aqui, tem pessoa que tá um mês trabalhando e já tá com problema de saúde mental. Poxa, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A pessoa não aguenta um mês de trabalho. Ai, tá muito pesado. Meu filho, a primeira coisa que você tá fazendo na vida. Quantos homens bananas nós temos na nossa geração? Quantos homens bananas que não assumem as suas responsabilidades? Eu não estou falando aqui que homem... Eu choro lá em casa eu choro mais que a Andressa. Quem me conhece sabe. A gente vê filme, quem chora mais? Eu. Quem chorou mais no casamento? Só eu. Ela não derramou uma lágrima. Eu vou passar o vídeo para vocês verem. O que eu estou querendo dizer? Não tô defendendo o homem machão, não é nada disso, é uma besteira. Mas, poxa, sabe, não tem firmeza, não tem nada. A palavra não vale mais nada, as pessoas não têm compromisso. Por que a gente vive nesse mundo que as pessoas querem se distrair? Tá sempre numa... Parece que a pessoa vive de férias. Parece que a pessoa vive numas férias. Ai, não, tô muito cansado, eu acabei de ler ali um negócio, agora preciso... Calma, vamos trabalhar, vamos produzir. E é interessante que a Bíblia nos ensina que a felicidade humana, ela tem a ver com coisas profundas e espirituais. Como é que eu sou feliz? Quando eu vejo o mundo do jeito de Deus. E aí em Mateus 5, Jesus, eu não vou ler o texto, mas ele define no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados, felizes são. Eu acho que Jesus tinha um pouquinho de autoridade para falar o que era felicidade. Só que Jesus define uma felicidade que você fala, acho que ele está lendo a apostila errada. Ele está com o livro errado. Ele não está lendo certo. Ele está falando tudo errado. Olha o que Jesus diz. O entretenimento diz, felizes são os ricos. Gente, cá entre nós, novela, série é bom com gente rica. Você não quer ver pop, você vê pop, você olha no espelho, né? Você quer ver gente rica. Eu adorava, gente, eu falo isso, depois eu fico me queimando. Eu adorava as novelas do Manuel Carlos. Que tinha lá a Suzana Vieira, lembra? A Branca, ela era rica, tinha mansão. Você quer ver isso, você quer ver gente rica. Então o entretenimento fala, felizes são os ricos. Jesus diz, felizes são os pobres de espírito. Aí você fala, Jesus, pô, não começou bem essa história. Jesus pega o jovem rico e fala para ele, vende tudo e... Aí os discípulos devem ficar assim, Jesus, ele podia pagar 1 ano do nosso ministério, sustentar a gente, e o Senhor mandou ele embora, Jesus. Aí no entretenimento fala, felizes são aqueles que dão risada, os que riem bastante. Jesus diz, felizes são os que choram. Aí você fala, pô, não estou entendendo nada. Que história é essa? Mas eu vou num show para chorar. Felizes são os que choram. Aí o entretenimento diz, felizes são aquelas pessoas VIPs, os importantes. E VIP que é VIP é aquela pessoa que maltrata os outros, que se impõe, que menospreza, que dá carteirada. Você sabe com quem que você está falando? Jesus fala, felizes são os humildes. Em algumas versões diz, felizes são os mansos. O entretenimento diz, felizes são os indiferentes. Gente que não está nem aí para nada. Jesus diz, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O entretenimento diz, felizes são os que não levam desaforo para casa. Jesus diz, felizes são os misericordiosos. O entretenimento diz, felizes são os que têm a mente poluída. Quanto mais suja a mente, melhor. Mais engraçado, mais risada você vai dar. Jesus diz, felizes são os puros de coração. O entretenimento diz, felizes são os que gostam de ver o circo pegar fogo. Você quer ver a... Gente, cá entre nós. Brasileiro não pode ver uma muvuca que se aglomera para ver o que é. É ou não é? Não pode ver um gritando. Esses dias eu estava no supermercado, uma moça perdeu o controle lá, gritou com o rapaz do açougue, eu não sei o que aconteceu. Quando eu olhei, tinha umas 30 pessoas no supermercado assim, ó. Olhando a mulher gritando com o cara do açougue. A gente não pode ver uma coisa que a gente para saber o que é. Jesus diz, felizes são os pacificadores.
O entretenimento diz, felizes são os que têm prestígio, são aqueles que têm milhões de seguidores, os VIPs. Jesus diz, felizes são os que são perseguidos no meu nome. Aí você fala, parece que Jesus tem uma visão um pouco diferente do que é felicidade. Parece que Jesus enxerga a vida um pouquinho diferente. E aí, eu vou falar a partir do versículo 2 sobre o entretenimento que não agrada a Deus. O versículo 2 diz assim, ele diz, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E aí, olha só, a gente percebe aqui que tem 3 tríades nesse texto. 3 blocos de 3. São 3 tipos de verbos. Seguir, imitar e assentar. 3 tipos de comportamento. Conselho, conduta e roda. E 3 tipos de pessoas. Ímpios, pecadores e zombadores. Na verdade, eu já vou começar dizendo, não são 3 tipos de pessoas, é uma pessoa só. Só que é uma pessoa vista de 3 formas diferentes. Ela é ímpia, quando você olha para o lado espiritual dela, ela é pecadora, e quando você olha para a ética dela, ela é zombadora. Porque o que está acontecendo? Se você prestar atenção nos verbos, está acontecendo uma desaceleração. Vocês percebem isso? Primeiro você segue, depois você começa a imitar. Para imitar, você precisa gastar tempo. Depois você já não está nem imitando, você já está sentado participando da roda. Houve uma desaceleração. Então aquele ímpio, você descobre que o ímpio é zombador, que o ímpio é pecador, do pecador ele é zombador. E aí, são ímpios que têm uma conduta pecaminosa, que zombam contra Deus na sua conversa, no seu modo de agir. Então, primeiro se segue o conselho, depois você passa a replicar, imitar, e depois você já até assenta. E quem assenta, no mundo antigo, sentar, e até hoje, você senta com gente com quem você comunga das ideias. Com gente com quem você partilha das ideias. O que está acontecendo aqui? Um processo de mundanização. O que acontece? O entretenimento faz isso conosco. Se a gente não tomar cuidado, e eu não estou dizendo que você não pode assistir, que você não pode ver, não estou dizendo nada disso. Acho que vocês já perceberam que eu vejo algumas coisas. Nosso coração tem que ser protegido. E eu acho muito engraçado que a gente passou recentemente alguns boicotes, né? Aí saiu lá o Porta dos Fundos, lá o especial de Natal, que até hoje eles agradecem pela publicidade que as igrejas fizeram. Não assiste! Todo mundo assistindo. Quando a igreja não falou nada, passou, ninguém nem viu. O mais assistido foi quando deu polêmica. Aí o pessoal, boicota a Netflix. Aí o pessoal, eu vi muitos pastores, na boa intenção, mas assim, faltando discernimento. Mas eu vou assinar o quê? Assina a Amazon. Querida, a Amazon é tão pecaminosa quanto a Netflix. Não tem um catálogo mais cristão que outro. São todos catálogos mundanos que tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisa maravilhosa na Netflix, tem coisa podre na Netflix. Tem coisa ótima na Amazon, tem coisa podre na Amazon. Tem coisa maravilhosa na HBO, tem coisa podre na HBO. Ou seja, exige discernimento. Você não está comprando um Holyflix, né, que todo mundo é santo, só tem coisa lá da Bíblia. Não existe isso. Né? Então, o que está acontecendo? GodTube, né? Não existe um GodTube, né? O que acontece? Aqui, se a gente não presta atenção, o entretenimento vai fazendo isso. A gente vai ficando anestesiado. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu prestei muita atenção. Primeiro segredo espiritual para todos vocês. Quando você é adolescente, você está assistindo uma série que a tua mãe fala assim, mas essa série não é meio pesada? Você fala, não, mas essa série é de boa. Toda vez que a sua mãe passar na frente, vai ter uma cena imprópria. Não tem nada, mas quando ela puser o olho, vai ter alguma coisa errada. Esse é o primeiro segredo espiritual. Segundo segredo espiritual. Eu me lembro que quando eu assistia Friends começou em 94 e terminou em 2004. Mas eu comecei a assistir Friends em 2001, 2002, acho que foi por ali. Tem um casal lésbico na série. Mas esse casal lésbico não dá nenhum beijo. Por quê? Porque não se aceitava na opinião pública norte-americana que o casal lésbico desse um beijo. Só que aquilo existiu o casal, era falado, tratado como normal. Se você pega as séries de 2015, 2016, todas as séries, todas, hoje, tem um casal, uma pessoa homossexual. E é completamente normal. E séries com cenas muito picantes, de sexo hétero, de sexo homo, de sexo qualquer jeito. O que acontece? E aí, o que é o processo? Você se escandaliza lá atrás, aí vai repetindo, você começa a achar aquilo
Normal. Você fala, mas eu não sou influenciado. Só que aquilo é repetido aos milhares, em todo lugar, em toda coisa. De repente, 20 anos depois, você fala, beleza. Normal. Isso é com droga. Gente, tem série de adolescente aí. O pessoal fala, Malhação. Gente, Malhação virou conto de fada perto de algumas séries que existem por aí, de adolescente. Que os atores não são adolescentes, porque adolescente não pode fazer o que eles fazem. Com drogas liberadas. Assim, a série que estourou na Netflix, Elite, uma série aí de adolescente. Gente, é droga o tempo inteiro. Droga pesada, de êxtase pra cima. Adolescentes que na série tem 16 anos consumindo isso. Pra gente achar normal. Vai existindo uma assimilação que o entretenimento vai produzindo. E aí quem é feliz? É esse adolescente que vai pra festa. É esse adolescente que pega todo mundo. Quem é feliz? O adolescente que pega homem, pega mulher, que pega todo mundo, que é feliz. Quem é feliz? É o cara que se corrompe, que faz errado. Aos poucos, esses valores vão sendo passados. O Francis Schaeffer dizia que a cultura, ela vem da filosofia, passa para a alta arte, a arte elevada, só que ela cai na cultura pop. Quando ela cai na cultura pop, é para os valores serem entremeados e vendidos para todos nós. Existe um entretenimento que glorifica a Deus e existe um entretenimento que não glorifica a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí ele, mais um pouquinho no versículo abaixo, no mesmo capítulo, versículo 31, ele diz assim, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O cristão pode tudo. Tem gente que acha que o cristão anda com uma lista de não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Não, pelo contrário, a gente pode tudo. Só que a gente se faz uma auto-pergunta. Uma pergunta para nós mesmos. Isso glorifica a Deus? Isso edifica? E eu estou falando que isso é um desafio para todos nós. Porque cá entre nós, o entretenimento ele é tão bem construído que a gente gosta dos personagens, a gente se envolve. Aí a gente fala, mas é tão bonitinho, olha que legal. Porque a gente se envolve com as coisas. Isso edifica. Isso glorifica a Deus. Por isso que o Salmo 1, não sei se vocês prestaram atenção, ele começa no negativo. Feliz é a pessoa que não segue o conselho, que não imita e que não se senta. Que não se senta. Então ele diz assim, né? Feliz é o homem que é marcado pelo que não faz, pelas pessoas com as quais ele não convive e pelos lugares nos quais ele não vai. Você fala, mas aquele pessoa tá legal. Tá, mas edifica. Aquela conversa edifica. Aquilo abençoa. Porque a gente tem uma mente dividida, né? É uma dualidade. Eu tenho a mente cristã e tenho a mente do entretenimento. Aqui eu dou risada de coisa pesada, de coisa indevida, e aqui eu glorifico a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa não é a vida do cristão. A vida é uma só. A vida é uma só. Tem piada que a gente não deveria dar risada. Tem coisa que a gente não deveria achar engraçado. Mas a gente está no bolo, a gente ri. A gente acha, a gente vai junto. O versículo 3 fala sobre, e eu estou acabando, o que o entretenimento tenta nos roubar. Quando a gente fala de uma sociedade que vive por entretenimento, nós estamos falando de uma sociedade que dá máximo valor ao divertir-se, ao escapar do tédio. O que acontece? O Loza fala o seguinte, que a distração ela vem por causa do vazio existencial. O que aconteceu? Pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos enriqueceram muito. Aí as pessoas... Na Europa... Eu vou dar um exemplo do Canadá, que meu cunhado mora lá. A gente viu um morador de rua. A gente falou, poxa, coitado desse morador de rua tal. Difícil ver, hein? Mas nós vimos. Aí ele falou assim, mas ele quer morar aqui. A gente falou, como assim ele quer morar aqui? O governo dá $700 por mês para qualquer morador de rua. Se você for um morador de rua, no mínimo $700 você tem garantido. Nos países da Europa, Dinamarca, as pessoas têm dinheiro, eles não têm o que fazer com dinheiro. Porque o Estado paga tudo. Não tem nem onde gastar. Escola, de graça. Hospital, de graça. Sei o que lá, de graça. E ainda ganha um ótimo salário. As pessoas, o que acontece? Fala, pô, esses lugares as pessoas estão rindo à toa. São as maiores taxas de suicídio do mundo. Aí você fala, peraí, mas o bem-estar social não condiz com as taxas de suicídio. Por quê? Porque
o bem-estar social trouxe um vazio. O que você faz? Para você não olhar para o teu vazio, você se distrai. Só que o salmista diz, feliz é o que não anda, o que não imita, o que não se senta, e feliz é o que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí tem ali, né, o desenho aqui, né, até quero demonstrar para vocês. O que é a lei do Senhor? É o ensino, tá em inglês, né, tá a Torá, que é em hebraico, e aí o ensinamento mais a sabedoria de Deus. O que é a lei do Senhor? São os ensinamentos de Deus, a sabedoria de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. O que significa isso? Significa que o cristão é alguém que tem que ser primeiro fascinado, maravilhado com a glória de Deus. Não significa que você tem que ficar sentado no banquinho lendo a Bíblia, não é isso que está falando. É que você, quando pensa, puxa, eu quero pensar numa coisa muito legal. Nossa, Deus é maravilhoso. Puxa, a glória de Deus. Você fica maravilhado com as coisas que Deus faz. Por que a gente fica tudo anestesiado com Deus? Você fala que Deus, aleluia, glória a Deus. É só a resposta religiosa. Porque a gente não medita nas coisas de Deus. A gente gasta, por isso que eu falo, a gente gasta 98% do nosso tempo pensando besteira. E acha que 2% a gente consegue pensar, não, Deus está aqui, oh, glória a Deus, aleluia. Essa guerra é injusta. O grande desafio para nós é, a gente não tem que ir para o entretenimento para achar propósito, porque o propósito a gente não acha no entretenimento, propósito a gente acha na palavra de Deus. Propósito a gente acha meditando na vontade de Deus. Quando a gente medita nas coisas. Você quer saber uma coisa? Tem amigos, a Andressa falou esses dias, puxa, a gente precisa de amigos espirituais. Sabe o que significa isso? Você não precisa de amigo santo, você precisa de gente que te leve para perto de Deus. Andar com gente que te põe para cima, gente que... Sabe, a coisa que eu mais gosto é quando a gente reúne amigos da nossa idade, gente jovem, gente trabalha, vive. Não é gente que vive na bolha, não. E a conversa é sobre as coisas de Deus. O que Deus está fazendo na vida de um, o que Deus está fazendo na vida do outro. A crise que algum teve. Olha, tá difícil, porque Deus falou isso, eu não estou entendendo. Faz parte. Mas quando a conversa naturalmente flui sobre as coisas, por quê? Porque nós pensamos nas coisas de Deus, nós amamos as coisas de Deus. Você quer gente que põe você para esse lado. Não gente que fica te puxando para longe de Deus. Mas é crente. Mas tem crente que eu vou te falar, é melhor que não fosse. Mas vai na igreja. Rapaz, mas não te conto. Se alguém levantar a mão ali, você segura a pessoa. Brincadeira. Se for na Universal, cai, né? Poxa. Sabe? A gente tem que ter isso. Por quê? Porque tudo na nossa vida puxa a gente pro lado errado. Tudo. Ih, não vai... vem pra cá. Por quê? Porque meditar na lei do Senhor exige comprometimento. Para ver o seriado, sabe aquele famoso, não quero pensar em nada? Quantas vezes a gente fala isso? Eu tô aqui porque eu não quero pensar em nada. Gente, tem alguma coisa errada com a gente. Eu tô falando de mim. Não quero pensar em nada. Não quero pensar em nada. Não quero pensar em nada. Tá errado. Pra gente encerrar. Aí eu botei aqui a citação do Salmo 19, do 7 a 11, né? Que lindíssimo. A lei do Senhor é perfeita. Olha o que o salmista está querendo dizer. Olha o que é a lei do Senhor. Olha o que ele pensava da lei do Senhor e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Davi, os salmistas amavam tanto a Deus que ele diz, eu prefiro passar um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Gente, esse nível de adoração, de entrega, a gente fala, que lindo, também quero ser assim. Beleza, vamos pagar o preço, vamos lutar, vamos viver. E aí o versículo 4 e 5 fala sobre na contramão do entretenimento. Que a grande pergunta é, o que ocupa o nosso pensamento? A cultura do entretenimento ela é superficial, ela é sem raízes. O Loza diz, a literatura light, o cinema light, a arte light, que dá ao leitor e ao espectador a cômoda impressão de que é culto. Sabe assim? É tudo light, é tudo superficial, mas aí você fala, você viu o filme do fulano? Aí parece que você é super cult. Né? Mas é todo mundo bobo. É isso que ele está dizendo. É tudo fast food. É tudo comida de mentira. Aí o Salmo diz, o justo, ele é como a árvore plantada junto às águas,
O que significa a árvore plantada junto às águas? As suas raízes são profundas. Primeiro, uma árvore não cresce do dia para a noite. Primeira coisa. Não existe crescimento assim instantâneo. O crescimento espiritual, ele é paulatino, ele é demorado. É uma jornada. As raízes são profundas. O que significa? A árvore passa por estações. A gente tem tempos mais felizes, menos felizes, mais difíceis, menos difíceis, de luta, com mais luta, menos luta. A gente brinca que luta não vem sozinha, né? Ela vem com os amiguinhos, vem um monte de luta junto, né? Quando vem, sai de baixo. Mas a gente tem raízes profundas. O que significa isso? Que a raiz sempre toca a água. Ela sempre tira a felicidade da água, a vida da água. Por isso que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. A vida que passa em Jesus é a vida que vem para nós. Jesus diz, eu não tenho outra comida e outra bebida a não ser fazer a vontade do meu Pai. E a gente fala, Jesus é tão legal, só que a gente quer ficar vendo Netflix. O John Piper dizia, há uns anos atrás, já tem que atualizar essa frase dele, que o Facebook vai ser usado no dia do juízo final. Você vai falar para Deus, mas eu não tinha muito tempo de orar. Jesus fala, vamos olhar o seu Facebook? Vamos olhar o seu relatório do Instagram? Há uns anos atrás, as pesquisas diziam que a gente abria o Facebook a cada 30 segundos. Você junta com o Instagram, junta com o aplicativo, junta com o WhatsApp, junta com... A gente está o dia inteiro vendo coisa. A gente está dormindo recebendo mensagem. O justo é comparado à árvore. E aí, ele termina dizendo, o resultado do entretenimento. Eu botei aqui a síndrome do Peter Pan, né? A geração que não cresce. A geração que quer ficar sempre criança. O resultado é esse. O entretenimento nos infantiliza. Aí o que acontece? Tem um bando de crente, e de novo, lembra que eu falei semana passada sobre a linguagem do consumismo dentro da igreja? Você é crente, mas você consome o evangelho. Tem gente que usa o evangelho como entretenimento. Os cultos são grandes shows, o pregador é um grande showman. Aí você fala, nossa, que lindo, que incrível. Mas é entretenimento. O que acontece? O evangelho do entretenimento te torna um crente infantilizado. Aí todo mundo é infantilizado. Aí você abre as perguntas de Instagram aí, pastor, pode fazer não sei o que lá e não sei o que lá? Gente, você olha a pergunta de pastor de Facebook, de Instagram, dá vontade de chorar. Pastor, eu posso... Teve um que escreveu assim, pastor, eu posso sair de férias com a minha esposa? Não sei. Sabe assim, pergunta assim, que você fala, não é possível que alguém pense isso. Por quê? Porque é um bando de criança. Infantilizado. Por quê? Porque só vê desenho. Vai no culto, mas o culto é um desenho espiritual, um Pokémon espiritual. É uma caverna do dragão espiritual. Dependendo se for batalha espiritual, é uma caverna do dragão espiritual. Infantilizado. O que é o resultado do entretenimento? O Salmo diz, o ímpio, ele é como a palha. O vento carrega. Sabe gente que é carregada de lá para cá? Vem uma novidade, bate lá. Vem outra novidade, pum. A pessoa instável. Pessoa que não tem fundamento, pessoa que não tem paz. Sempre infantilizada. E aí o Salmo termina dizendo assim, né? Esses não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E aí vem, o Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor não aprova o caminho daqueles que se divertem. O Senhor aprova o caminho dos justos, pois o caminho dos ímpios leva à destruição. É muito divertido, mas o final é morte. É muito engraçado, mas o final é inferno. A gente precisa, de novo, podemos nos divertir? Devemos. Podemos ser felizes? Deus quer que a gente seja feliz. Mas a gente tem que ser feliz do jeito de Deus. A gente tem que se divertir do jeito de Deus. A gente tem que se entreter do jeito de Deus e buscar felicidade em Deus. Vamos orar? Senhor, grande é o desafio. Nós estamos tão acostumados a essa linguagem, nós estamos tão cercados por essa linguagem, que às vezes a gente não sabe viver sem o entretenimento. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nos ajuda a buscarmos a felicidade no Senhor. Nos ajuda a termos fome e sede da Tua palavra. Aprendemos a meditar nela, a encontrar o sentido, a afirmação, a busca da nossa identidade na Tua palavra. Que a gente tenha prazer em meditar na Tua graça, no Teu favor, no Teu amor.
Que a gente sim seja um povo feliz, que a gente sim seja um povo que se diverte, que é alegre, que aproveita das coisas boas que o Senhor dá para nós. Mas que tudo isso seja feito para a tua glória e para o teu louvor. Quando a gente come, quando a gente viaja, quando a gente senta para assistir um seriado, quando a gente vai num restaurante, quando a gente faz uma viagem internacional, quando a gente vai num parque, tudo isso seja feito para a tua glória e para o teu louvor. Que a gente seja um povo muito feliz, que a gente seja um povo cheio da tua alegria, cheio de paz, cheio de graça, e que a gente possa contaminar outros, contagiar outros com essa alegria, com essa paz que só o Senhor pode dar. Como dizia a velha canção, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus não dá, a vida não é, sem Jesus não dá. Que a gente encontre sentido da vida, da alegria, da nossa diversão, do nosso lazer em Ti, Senhor. Nos ajuda nesse grande desafio, assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos encerrando aqui. Deus te abençoe.